Olá amigos, eu me chamo Claudio Mendonça. Um vídeo para vocês aí nessa tarde de terça-feira. Vamos lá então, vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Especificamente, vamos tratar aqui do Tratado do Versalhes. Bem, primeiramente quero dizer para vocês aí que está a foto aí do Adolf Hitler, né? O Kaiser da Alemanha. Tá escrito lá: ele conquistou um país inteiro. Veja a semelhança entre Hitler e Bolsonaro. O Hitler conquistou um país inteiro. Bolsonaro matou 6 milhões de judeus. Bolsonaro conquistou o país inteiro. Não matou nem... Acho que se brincar não mata nem a própria fome dele. Então tudo bem. Mas vejam vocês. O Hitler estende a mão direita, né? Não estende a esquerda porque, sei lá, Bolsonaro faz arminha com as duas mãos, a esquerda é estendida na frente e a direita sempre está atrás na cola da esquerda. Hitler deixa um bigodinho, Bolsonaro não tem bigodinho, mas o uniforme, o cap de militar é bem semelhante. Então, Bolsonaro e Hitler são duas pessoas bem semelhantes. Mas afinal, não é de semelhança dos dois que eu quero falar, vamos lá. No ano de 2019 que passou, é comemorado 100 anos do Tratado de Versalhes. É um tratado que pôs fim à Primeira Guerra Mundial, né? Uma guerra da história das guerras, né? Muitos dizem que esse tratado foi assim, uma ponte para a Segunda Guerra Mundial e também potencializou o regime nazista do Hitler na Alemanha no ano de 1919. Porque esse tratado realmente foi estabelecido para colocar fim no conflito, né? Um conflito, o maior conflito da época, que começou em 1914, foi até 1908, foram 9 anos de conflito, né? Foi uma guerra em que as nações imperialistas se enfrentaram, uma disputa de mercado capitalista, tudo isso a partir de 1914. Na verdade, as nações, reis, príncipes, tiranos, comunistas, fascistas, direitistas, esquerdistas, social-democracia, eles viviam em conflitos, né? A Alemanha falava: desenvolvemos aqui a pistola Mauser com 7 tiros, um tira, cada puxada um tiro. A Rússia: mas nós já temos 2 metralhadora de 30 tiros. A França: mas nós já temos também 2 de 15 tiros, mas temos 2, estamos construindo mais 2. Nossos cavalos de guerra são manga larga, aguenta mais. Já desenvolvemos um 38 também para guerra de uma puxada de 6 tiros, uma puxada por tiro. Enfim, era a guerra de trincheira, a Primeira Grande Guerra Mundial. Mas vejam bem, lá no Império Austro-Húngaro houve um príncipe herdeiro, um príncipe lá, que numa de suas visitas diplomáticas, né? Bolsonaro faz várias visitas, essas visitas diplomáticas, foi visitar uma cidade chamada Sarajevo. E esse príncipe e sua esposa foi assassinado. Esse príncipe chamado Francisco, Francisco Ferdinando, e sua esposa são mortos por um outro príncipe também, o tal de Graviolo Príncipe. Numa emboscada, esse príncipe, que era membro de uma entidade secreta chamada Mão Negra. Essa Mão Negra era uma entidade muito secreta da época, que tinha como objetivo chamar a atenção da unificação, né, da Balcânia, né, desse território, dessa região. Esse tal de Graviolo, na verdade, queria unir os povos servos, né, numa única bandeira assim balcânica.
que esse objetivo não foi bem sucedido, não. Pelo menos no começo da guerra não foi sucedido. Mas a verdade é que esse assassinato foi o início do conflito entre as grandes potências, os grandes impérios, os grandes ditadores da época. Tem até gente que diz que não fosse esse assassinato, que poderia ser qualquer outro motivo, que a guerra era inevitável. A Primeira Guerra Mundial, né? Mas naquela época, na década de 40, as nações eram organizadas em duas tríplices. Uma tríplice chamada de Entente Cordial, um entendimento cordial, que era formada pela Inglaterra, a França e depois entrou a Rússia. Inglaterra, França e Rússia. Tinha uma outra aliança que era formada, chamada a outra tríplice, né? O outro lado da tríplice, que era formada por uma chamada Aliança. Alemanha, Itália e Áustria. A Áustria, inclusive, vizinha da Alemanha. O Império Austro-Húngaro era um império. No ano de 1917, em plena Guerra Mundial, houve na Rússia uma chamada Revolução Russa, a Revolução Comunista. Essa Revolução Russa visava, certamente por Lenin, a União Comunista. A Rússia faz o quê? Sai da guerra. Chegou para a Alemanha e disse: olha, nós temos alguns territórios aí, a Polônia, a Ucrânia, aí pagou caro, mas saiu da guerra. A Alemanha ficou com a Polônia, a Ucrânia e outros territórios lá. No lugar da Rússia entra então os Estados Unidos da América. Mas na outra lado da tríplice, a Itália também, no começo da guerra, sai da aliança e dá lugar ao Império Turco. Então, a Alemanha e Áustria e Turquia ficam na guerra. Então, toda essa configuração aí, a Rússia sai da guerra, não acha benéfico guerrear, faz a revolução, toma o poder e implanta o comunismo e transforma-se em União Soviética. Depois de 4 anos de guerra, acaba o conflito. Uma guerra de trincheira, uma guerra de avião do 14 bis, o avião do Santos Dumont e também dos irmãos Wright, né, que fabricaram aviões. Esses aviões aí que foram inventados pelos Santos Dumont e os irmãos Wright, que foram usados como armas na guerra, que matou muita gente. E afinal, em 1918, acaba a guerra. Aí todo mundo vai lá e assina um tratado chamado Tratado Armistício, na cidade de Copenhague, na Dinamarca, com o objetivo de um cessar-fogo. Vamos acabar com isso. Ninguém estava tendo lucro com a guerra, né? O objetivo era parar a guerra, porque se a Alemanha ganhasse a guerra, a Alemanha não teria condições de sustentar uma vitória. Como que a Alemanha ia fazer para habitar os Estados Unidos? Se fosse lá, ia dar mais guerra, ia morrer, porque não havia aviões para ir para navegar, para voar, não havia muitos navios, a dificuldade da época. Começam então as negociações, né? Negociações para um tratado definitivo. Vem quem? Presidente dos Estados Unidos, W. Wilson, presidente dos Estados Unidos, chegou e disse: não, tem uma proposta, tenho 14 pontos, chamados 14 pontos de Winston, né? Levava em carta a paz para 100 vencedores. Ninguém perdeu e ninguém venceu, né? Mas esse tratado do W. Winston foi rejeitado principalmente pela Inglaterra e pela França, que compunha a tríplice juntamente com os Estados Unidos, né?
inclusive organizou aí o Tratado de Versalhes, denominando-se Inglaterra e França vencedores da guerra, né? Apelidado tratado de... Esse tratado de Versalhes chamou a paz dos vencedores, porque esse tratado de Versalhes atinge em cheio a Alemanha. Dizem até que esse tratado ocasionou o nazismo. Não é verdade, ocasionou o nazismo, levou, inclusive, à Segunda Guerra Mundial. E esse tratado também impõe na Alemanha a culpa da guerra. Morreu muita gente, foi muito prejuízo. Tudo isso em cima da Alemanha. Mesmo que as outras duas tríplices, a Turquia e a Áustria, também ia sofrer punições. Mas a Alemanha foi o principal alvo. Veja que a Alemanha sofreu punições através do Tratado de Versalhes. Por exemplo, o exército alemão sofreu restrição, somente 100 mil homens, nada mais, nenhuma mais. Os navios alemães submarinos foram todos afundados através do tratado. A Polônia, que era da Alemanha, a Alemanha perdeu. As colônias, que não eram muitas, lá na África da Alemanha, perderam também. Então a Alemanha perdeu demais. Perde muitos territórios, né? Colônias da África, as regiões importantes das fronteiras da França, né? Onde a guerra foi muito intensa, a Alemanha também perdeu tudo. Sofreu uma indenização cara em dólares, 33 milhões de dólares na época. Isso hoje daria bilhões de dólares. Tudo pago pela Alemanha. Quer dizer, a Alemanha entrou em crise. A Alemanha entrou em crise porque teve que pagar bilhões. Hoje seria bilhões para todos os países vencedores. Mas acontece que em primeira mão, no início, a Alemanha aceita esse tratado e chama esse tratado de Diktat. Tipo assim, um ditado. O que é ditado? É algo severo, algo muito duro para cima da Alemanha. Eles chamaram isso de Diktat, um ditado muito severo e duro. Esse ditado tem muito a ver com a relação com a Primeira e Segunda Guerra. Por quê? Agora eu pergunto, por que a Alemanha aceitou o tratado? Em 1918, quando terminou a guerra, um tal de Kaiser alemão, o rei da Alemanha, ele simplesmente disse: não, eu vou renunciar. Aí não dá, caiu fora. Com a saída desse rei da Alemanha, o Kaiser, surge um movimento republicano na Alemanha. Que assume então o Tratado de Versalhes. O tal de guerra, né? Que o Versalhes, quem assumiu o Tratado de Versalhes, a Alemanha reconhece a derrota. Tudo isso foi numa reunião na sala chamada Sala dos Espelhos. Era uma sala bela e da história francesa. Uma sala bela e emblemática da história francesa, porque na guerra franco-prussiana da França foi constituído o espelho prussiano, que ocorreu lá para os meados de 1871, segundo a história. Os prussianos derrotaram a França e depois, nessa sala do espelho, nessa mesma sala, impulsionaram sobre a França a derrota para a França. Então, o reconhecimento da história da guerra pelo prussiano e pela França. Então, escolher esse mesmo espelho como sentimento de vingança, um gostinho de vingança, né? Para impor sobre a Alemanha
a França, que era um dos países dos vencedores. Então o local vai ser o mesmo, na Sala dos Espelhos. E ali a Alemanha assinou, né? Assinou o Tratado de Versalhes. Mas a Alemanha assina esse Tratado de Versalhes, ainda que devido a um problema interno que era, dentro da Alemanha, a ameaça comunista em 1917. Aliás, em 1917, com a Revolução Russa, causa entusiasmo nos movimentos comunistas do mundo afora, inclusive aqui no Brasil. Houve no Brasil uma greve geral dos trabalhadores para comemorar essa Revolução Comunista. O país parou, os sindicatos, que eram, na verdade, anarquistas mais do que comunistas, na Alemanha se formou uma tal de Liga Espartaquista para derrubar os republicanos, né, e impor o comunismo na Alemanha. Então vocês vejam que a Alemanha tem uma história. O Hitler não gostava de comunista. A Alemanha, hoje eu não sei, comunista. Então a Alemanha fica simplesmente com duas opções, né? Os republicanos, obviamente, combater esses comunistas e os espartaquistas, ou retornar para a guerra, ou se render a aceitar a culpa. Preferiram aceitar o Tratado de Versalhes, eliminando os espartaquistas e não correndo o risco de ir para a guerra, perder e depois ia ter que combater os espartaquistas depois de uma derrota. Não tinha como. Então o governo republicano governa durante 10 anos, até o ano de 1933, porque durante 1919 até 1929, a grande crise econômica de 29 foi bem na Alemanha. Em 33 ele governa até 1933. Com essa crise que atinge a Alemanha, atenção, vem crise, na crise sempre surge alguém para tomar o poder. O nazismo ganha cada vez mais força. Hitler vence as eleições em nível nacional, chegando ao poder e instalando o nazismo na Alemanha. Com o nazismo imposto por Hitler, a crise 29, a Alemanha fudida, lascada, surge no tratado, na Alemanha, através do Tratado de Versalhes, um sentimento de humilhação. Nesse sentimento de humilhação gera um sentimento de vingança, um sentimento de revanche. Lembra que eles disseram: vamos parar com essa guerra, porque essa guerra não é bom para ninguém, morreu muita gente, vamos fazer uma paz de 100 vencedores. Porque na verdade cessaram a guerra, deram um tempo, vamos guerrear mais no futuro, vamos nos fortalecer e depois a gente volta a guerrear. Vem a Segunda Guerra Mundial, né? Gerando grande espaço para o nazismo na década de 20 e década de 30. Então depois de 20 anos tem a Segunda Guerra Mundial, que é a continuação da Primeira Guerra Mundial. Então a Segunda Guerra Mundial nada mais é do que a continuação da Primeira Guerra Mundial. Agora veja bem, muitas pessoas falam: vai explodir a Terceira Guerra Mundial. Gente, a Terceira Guerra Mundial já foi, que foi a Guerra Fria entre a Rússia e os Estados Unidos, aonde os países aliados se uniram à Rússia para destruir a Alemanha. Daí a Rússia e os Estados Unidos ficaram meio opositores, uma Guerra Fria. Depois disso veio guerra cultural, guerra comercial. Hoje nós estamos numa guerra cultural e comercial.
O próprio pai do comunismo, aquele bandido Karl Marx, dizia que no princípio haveria muito derramamento de sangue, mas depois isso pararia e partiria para a guerra cultural, a educação, a mídia, a propaganda, esporte. Era por aí que o comunismo teria que ser implantado, não haveria mais derramamento de sangue. Então, é óbvio que a Terceira Guerra Mundial teve ali para acontecer e ainda está, né? Mas não há interesse nos países de explodir uma Terceira Guerra Mundial. Ainda mais com bombas nucleares, bombas atômicas, aí seria uma destruição total. Os países querem vencer a guerra comercial. Quem vencer a guerra comercial cultural se torna a primeira potência, que é o caso dos Estados Unidos, né? Então, na Primeira Guerra Mundial, havia interesse nos países de conquistar território, veio a Revolução Industrial, do aço, os países precisavam conquistar para se tornar rico, isso. Então veio as guerras. Hoje não, os países já conquistam, todo mundo tem seu espaço, já está tudo certinho, cada qual no seu local, mas existe uma guerra cultural e comercial. E os países estão fortemente armados, as grandes potências. Mas a Terceira Guerra Mundial foi a chamada Guerra Fria, né? Que todo mundo sabe. Então é isso, gente. Um breve relato da história das guerras. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Tratado de Versalhes, os 14 pontos de WW, a Rússia, comunismo. Quem é responsável por esse comunismo é a Rússia, que fez a Revolução Russa, comunista na Rússia, tomou poder, matou muita gente. A China depois veio com o mal, matando muitos mais ainda. A Primeira Guerra foi parada para futuramente continuar, veio a segunda, a continuação da primeira. Então, muita gente fala que o Adolf Hitler era um diabo, um satânico. Hitler era um homem como outro qualquer. Então, a Alemanha foi responsável pelas guerras? Lógico que foi. O Hitler declarou guerra à Polônia, primeiramente, ao mundo todo, mas quem é responsável pela guerra é todos os países. Todos os países precisavam conquistar e todo mundo estava lutando por conquista. Apenas que o Hitler, na questão dessa guerra, à parte, ele matou 6 milhões de judeus, isso aí não precisava. Guerrear, se ele pegasse judeus e botasse para guerrear do lado dele, teria sido muito melhor. O Hitler é endemoniado pela matança dos judeus, não por ter declarado guerra. Qualquer país pode declarar guerra ao outro, se sentir humilhado, se sentir injustiçado. Mas é isso, gente. Então, a história está aí. Essa é a nossa história. Ficando por aqui. Bons tempos a todos nesta tarde.